bastante seca. Ontem, me parece domingo, Paulo, tivemos o dia mais quente do ano em Brasília, 36 graus. E agora a gente vê dentro já do Palácio da Alvorada o presidente Jair Bolsonaro. A gente vê o presidente ali cumprimentando algumas pessoas e se preparando, né, para sair, que é quando começa efetivamente, né, a cerimônia do 7 de setembro. Ele vai embarcar no Rolls Royce e vai seguir ali para a Praça das Bandeiras, onde terá o hasteamento da bandeira nacional, que marca o 7 de setembro desse ano, que está bem parecido com o do ano passado, né? Ano de pandemia, uma cerimônia mais reduzida. Não teremos o tradicional desfile cívico-militar, mas vamos acompanhar aí o show, claro, da Esquadrilha da Fumaça, que agora há pouco a gente viu ali, né, Paulo, as aeronaves ligando as turbinas, esquentando os motores aí para começar. Ali, ó, temos imagens, agora sim, esquentando os motores aí para começar o show. Imagens exclusivas aí da TV Brasil dentro de uma das aeronaves da Esquadrilha da Fumaça. Essa esquadrilha, né, Paulo, que encanta aí olhares por todo mundo, por onde passa. E a gente vai poder acompanhar. Aí a esquadrilha agora e depois no fim da cerimônia. É a esquadrilha que geralmente encerra, né, a cerimônia. A gente vai voltar ao vivo ao Palácio da Alvorada para falar mais uma vez com o Juliano Cartacho, que está fora ali do Palácio acompanhando a chegada do público. Não é isso, Gil? Isso mesmo, Paulo. Muita gente ainda chegando ali atrás. Tem a barreira montada pelo Serviço de Segurança da Presidência da República. Muita gente passando, correndo também para se posicionar aqui do ladinho. Enquanto nós conversamos, alguns ministros acabam saindo da área reservada para o hasteamento e vindo falar com o público do outro lado da grade aqui no gramado. Tem uma área reservada, Paulo, por onde o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, após cumprimentar as autoridades, deve passar para falar com o público. No meio do gramado foi montada uma área de segurança, foi montado um cercado. Ele deve chegar até quase aqui do ladinho de onde nós estamos. Lembrando que apenas 3.000 pessoas foram autorizadas a participar da solenidade aqui do lado de fora por conta das restrições impostas ainda pelo Covid-19. É necessária a utilização de máscara o tempo inteiro. Dá para perceber mesmo assim, Paulo, aqui nessa área onde nós estamos, muito espaço livre, quer dizer, ainda tem muita gente para chegar. As vans estão estacionando a mais ou menos 200, 300 metros de onde nós estamos e as autoridades vão se deslocando para esse púlpito, esse palanquezinho montado aqui do lado. A gente volta a qualquer momento, TV Brasil no 7 de setembro. Paulo. Ok, Gil, obrigado. Enquanto o Gil falava, contava, né, mostrava a situação e para a gente vê imagens ao vivo do ministro General Heleno. Ministro-chefe, né, do Gabinete de Segurança Institucional, e agora a gente já vê a Esquadrilha da Fumaça no ar, já decolou, fez a primeira manobra, olha só. Já estão ali treinando as acrobacias, né? Imagens exclusivas da TV Brasil, viu? Você que nos acompanha a partir de agora, só a TV Brasil mostra para você. E essa é a primeira passagem da Esquadrilha da Fumaça, a gente vai ter essa. E no final, mais uma. A gente agora tem imagens aéreas do drone da TV Brasil, da parte de fora ali do Palácio da Alvorada, um pedacinho do gramado do Palácio da Alvorada ali à esquerda, aqui à direita já onde o público fica. A gente tem também as bandas ali que vão executar os hinos. Isso. E a gente vê uma movimentação ali perto agora. Vamos ver quem está saindo ali para que a gente possa mostrar para vocês. A gente voltou lá para dentro, né, Renata? A primeira-dama ali de branco, crianças que vão acompanhar o presidente aí nesse embarque no Rolls Royce. O presidente já de faixa. Já com a faixa. Estão ali ajustando os últimos detalhes para, de fato, começar essa cerimônia. Ali o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. E a gente segue, mostra agora ali, volta lá para dentro. O presidente Jair Bolsonaro segue cumprimentando ali outras pessoas. Lembrando que ele sai, já ele sai, embarca no Rolls Royce e começa aí a primeira parte da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. A gente também vê ali Dragões da Independência, agora sim. A gente vê o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, atrás dele ali o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, cumprimentando, né, Onyx, algumas pessoas ali que foram acompanhar o evento.
Olha, a gente continua recebendo participação aí das pessoas que estão nos assistindo, estão comemorando com a gente esse 7 de setembro, uma comemoração especial, diferente, menor, reduzida. A Terezinha Vendramini, ela manda para a gente orgulho de ser brasileira, parabéns pela cobertura deste dia tão importante para o Brasil. Obrigada, Terezinha, pela sua audiência. Denis, hashtag TV Brasil no 7. Eu e minha família estamos assistindo essa belíssima transmissão. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela companhia. Continue participando com a gente, continue mandando a sua mensagem. Hashtag TV Brasil no 7 pelas nossas redes sociais. Mais uma vez ali, Paulo, ó, imagens do nosso drone, imagens exclusivas da TV Brasil. Imagens que a gente estava acompanhando ali do lado de fora do Palácio da Alvorada, agora sim a parte de dentro. Tudo, a gente vê ali, né, Paulo, os dragões da independência. Eu aproveito e pergunto ao presidente da Biblioteca Nacional. Professor, dragões da independência, uma figura histórica, né? Sim, sim, essa corresponde ao início da figura dos batalhões aqui, ao Exército Brasileiro. Claro, é um pouco controverso porque muitos entendem, historiadores e também membros das Forças Armadas, que o Exército começa na Batalha de Guararapes. Mas a gente sabe que a história das organizações militares, ela é muito simbolizada pelos dragões da independência, né? É o 32º Grupo de Artilharia de Campanha, chamado Grupo Dom Pedro I, e essa é a organização situada em Brasília, mas a gente sabe que foi criado pelo príncipe regente, o Dom João, em 1809, né, já no seu primeiro ano de estado aqui, como um conjunto, um regimento de cavalaria de guardas. Né? E, enfim, hoje esse batalhão aí da Guarda Presidencial, ele representa muito simbolicamente, primeiro, o fato de que isso é a fundação do nosso exército, mas ao mesmo tempo essa guarda, né, os dragões da independência que estavam junto de Pedro I no contexto ali, no momento do Grito do Ipiranga. Então é por isso que existem algumas missões que eles cumprem e uma delas é estar presente sempre no 7 de setembro. A gente vê os dragões aqui ao vivo hoje, em 2021 com a gente, e vê também os dragões representados, a famosa tela de Pedro Américo, não é isso, professor? Que mostra ali o Grito do Ipiranga. Então os dragões já estão lá representados, estão aí enfileirados já, como a gente vê. É uma representação histórica e eles continuam com a mesma vestimenta, porque faz parte de uma tradição, não é isso? Exatamente. São crinas, penachos, todas essas cores, elas realmente são evocações daquela época e, ao mesmo tempo, num artigo de Gustavo Barroso, de 1916, ele dizia que essa representação, ao mesmo tempo, evocava as nossas tradições, a nossa independência e também, com, digamos assim, este uniforme, ele dizia que encoraja, parece que o soldado, o representante, aquele que está assim fardado, ele se sente realmente um protetor da nação e de toda essa história. Enquanto a gente ouve aqui, professor, enquanto a gente conversa, a gente vê ao vivo imagens lá do Palácio da Alvorada, pessoas aqui do lado de fora, o gramado do palácio aqui e lá atrás, sim, o palácio. A gente volta a ver imagens ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama, Michele Bolsonaro, se preparando, várias crianças ali também, os dragões da independência, como a gente falava aqui há pouco, nos preparativos finais para sair do palácio e passar ali pela rua que fica em frente ao palácio. Lembrando que o Palácio da Alvorada é a residência oficial da Presidência da República. O Palácio do Planalto, que fica a cerca de 4 quilômetros dali, perto também, é onde o presidente da República trabalha. O Palácio da Alvorada, onde a gente vê essa cerimônia nesse momento, é onde o presidente da República mora. É isso mesmo, Paulo. Imagens, novamente imagens do nosso drone, imagens exclusivas da TV Brasil. A gente vê ali, Paulo, 3 grupamentos das Forças Armadas. Vimos também ali a banda cerimonial do Batalhão da Guarda Presidencial. Eles vão executar o hino nacional, vão executar o hino da independência. Tudo você acompanha ao vivo aqui com a gente na TV Brasil. Mais uma vez, o presidente ali, Jair Bolsonaro, já com a faixa presidencial, aguardando, está ali nos últimos minutos, aguardando para o início dessa cerimônia que marca o 7 de setembro deste ano. Lembrando, mais uma vez, ano de pandemia, uma cerimônia menor, reduzida, não é aquele tradicional desfile cívico-militar que tradicionalmente a TV Brasil transmite todos os anos. Esse ano uma cerimônia menor, como a que foi a do ano passado, teremos, mas com certeza teremos a Esquadrilha da Fumaça, que vai mostrar aí todo o seu talento, suas acrobacias, vai desenhar aí o céu de Brasília. Teremos também demonstração de paraquedistas,
tudo você acompanha ao vivo aqui com a gente. Exato, Renato. Os próximos passos, portanto, né, para a gente adiantar aqui, o presidente sai daqui a pouco do Palácio, entra no Rolls Royce, a Ana mostrava, né, contava a história ali, as curiosidades em torno do Rolls Royce, o presidente entra nesse Rolls Royce, passa ali pela frente do Palácio e pouco depois a gente vai acompanhar aí a chegada de paraquedistas do Exército Brasileiro, que eles, inclusive, chegam com algumas bandeiras. A gente tem mais participação Temos, Paulo, do mais participação público? chegando. Olha, a Machado, ele diz que trabalho excepcional, informação de qualidade com simplicidade. Parabéns, TV Brasil. Muito obrigada pela audiência, pela participação de vocês. André Freitas, feliz Dia da Independência. Obrigada, gente, pela participação. Continue mandando suas mensagens pelas redes sociais da TV Brasil. Não esqueça, hashtag TV Brasil no 7, pelo Facebook, Twitter, também pelo YouTube da TV Brasil. Imagens, mais uma vez, imagens belíssimas. A gente vê ali ao fundo o Lago Paranoá, em Brasília. Um dia quente, seco, bem típico desse ano, né? O gramado ali castigado pela seca. É uma figura típica de setembro aqui em Brasília, o gramado ali em frente ao Palácio Alvorada, bem seco. A gente sente isso, né? No nosso dia a dia, 25 graus neste momento, faz aqui em Brasília. Ainda nem 9 horas da manhã, Paulo. Pois é. 25 graus. Segue acompanhando imagens ao vivo do presidente Jair Bolsonaro. E a gente continua aqui aguardando a saída do presidente Jair Bolsonaro ali do Palácio da Alvorada. Ele vai se deslocar de Rolls Royce até a Praça das Bandeiras, onde vai acompanhar o hasteamento da bandeira nacional, que é o que vai, esse ano, marcar o 7 de setembro de 2021. Ali a primeira-dama também acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, eu quero fazer uma pergunta. O brasileiro valoriza essa data? O brasileiro valoriza. Eu acho que é possível valorizar mais, né? Porque como data máxima da nacionalidade, a gente vê que os desfiles, eles... há pouco tempo atrás eu verifiquei uma diminuição, né, do fervor, digamos assim, na valorização mesmo. Então eu acho que, de repente, essa nossa conversa, a gente explicar como as coisas são, porque muitas das perguntas tiram as perguntas que as pessoas fazem, por exemplo, por que o 7? Será que a data foi tão importante assim? O Pedro I, ele deu aquele grito, mas ele era um português. Todas essas perguntas vão diminuindo o nosso patriotismo. E eu acho que elas, sendo bem respondidas, a gente consegue compreender que, na verdade, a nossa história é muito bonita. E aquele grito, ele foi realmente uma reação contra uma tentativa de nos submeter à colônia de novo, contra uma perda de direitos dos brasileiros da época. Então, foi uma data extremamente importante e que simboliza uma conquista enorme, que já remontava há muito tempo e vai, digamos, se consolidar no segundo reinado só. O senhor falou de Pedro I aí, presidente, mas a gente também tem duas figuras históricas e que você valoriza muito, né? Dona Maria I e Dom João também. Explica pra gente rapidamente o papel dessas figuras. Boa pergunta, Paulo, porque a Dona Maria I, eu inclusive a escolhi para que ela fosse objeto de uma das nossas exposições no ano de 2020. E agora, em 2021, ainda está uma exposição virtual sobre ela. Na Biblioteca Nacional. Na Biblioteca Nacional, na verdade, Biblioteca Nacional Digital. Quem quiser só digitar simplesmente Biblioteca Nacional Digital, Maria I, né? Maria e o ícone de primeiro do numeral romano. A gente percebe o seguinte, a Dona Maria I, que era rainha quando Dom João vem. Ele era o príncipe regente. Justamente porque ela estava com problemas, na verdade, de doença, né? Ela ficou psicologicamente muito abalada. Na época não havia ainda a ciência da psiquiatria, então a gente não sabe qual é o diagnóstico preciso, mas a gente sabe que ela estava sem condições de continuar à frente do governo, continuar regendo. Então, existem 20 atestados médicos, porque o Dom João não queria assumir a regência. E esses 20 atestavam a incapacidade dela, de modo que o Dom João assume. Então, quando vem para cá, a rainha do Brasil em primeiro lugar, quando o Brasil é elevado a reino em 1815, era Maria I. E falta esse reconhecimento. Até os livros didáticos esquecem de valorizá-la e de lembrar quem ela foi. Então, eu fiz questão aí de priorizar uma pesquisa e expor dados a respeito dela no nosso site. Até para contextualizar, presidente, essa era a época em que a família real portuguesa deixou a Europa, veio para o Brasil, até por causa da invasão de Napoleão Bonaparte em Portugal e na Europa de uma forma geral, não é isso? Exatamente, era no período napoleônico. A gente estava agora, vocês têm que pensar que eu também tenho família portuguesa, então às vezes eu estou falando como brasileiro, às vezes como português. Portugal estava sendo invadido por Napoleão Bonaparte, né? 1807, 1808, e aí havia já uma ideia de que era preciso sediar
a monarquia, a corte, né, na verdade, o trono, na parte mais importante, mais segura e mais, digamos assim, extensas do território do, entre aspas, Império Português. Então já havia, o próprio, por exemplo, o padre Antônio Vieira já havia falado sobre isso, e havia entre os conselheiros de Dom João, um em especial, o nome dele era Dom Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares, que sempre dizia, melhor a gente passar para o Brasil. O Brasil é mais rico, mais extenso, e proteger o Brasil é mais importante, inclusive, que a porção europeia de Portugal. O fato é, quando a invasão napoleônica ocorre, o Dom João, de última hora, ele ficava ouvindo quem defendia que era preciso uma aliança francesa, se era preciso uma inglesa, e ele toma a decisão de última hora. E vem para o Brasil. Isso, daí vem a expressão, inclusive, ficou a ver navios, né? Porque os franceses chegam, ele foi tão de última hora, tão assim atrasado quase, que era possível, quando os franceses chegam a Lisboa, ainda enxergar os navios no horizonte. Então foi realmente... Foi no limite ali, né? Foi nos limite. 45 do segundo tempo ali. Exatamente. Aí eles conseguem, eles vêm para cá, o Dom João I para na Bahia, depois vai ao Rio de Janeiro, e aí eles se estabelece no Rio, o Rio se transforma a metrópole, né? De todo o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? O Reino Unido, na verdade, a partir de 1815, né? Professor, e olha que bacana, a nossa programação também está sendo retransmitida pela Rede Nacional de Rádio para mais de 5.000 emissoras de rádio de todo o país, pelo mesmo sinal de satélite da Voz do Brasil. Agora sim, a gente acompanha ali a saída do presidente Jair Bolsonaro. Ele está saindo do Palácio da Alvorada, se direcionando ao Rolls Royce presidencial para dar início, de fato, a esta cerimônia de 7 de setembro de 2021, dia da nossa independência. Uma cerimônia um pouco diferente, um pouco reduzida por conta da pandemia, mas sempre a TV Brasil registrando esse momento, 7 de setembro. O presidente chegou pertinho agora do carro, as primeiras crianças já entram no carro, o presidente entra logo em seguida. Ano passado também foi assim, Paulo. Ele foi no Rolls Royce com as crianças levando a bandeira nacional, e o presidente vai acompanhado por essas crianças também, e ele vai ser, o presidente vai fazer esse trajeto de Rolls Royce até a Praça das Bandeiras. Ele vai escoltado pela Cavalaria dos Dragões, os Dragões da Independência aí que fazem a guarda, a proteção da presidência da República. Chegando à Praça das Bandeiras, haverá aí o hasteamento da bandeira nacional. O presidente também vai ali cumprimentar o público. Fica a dúvida, né, Renatinha? Se o presidente vai cumprimentar Paulo, o público... É o Nelson Piquet. Nelson Piquet vai ser o motorista hoje. É o motorista do Rolls Royce. Rolls Royce presidencial. A dúvida é se o presidente segue direto para o hasteamento das bandeiras ou se cumprimenta o público. Tem um espaço ali reservado para cumprimentar o público, né? É o que a gente confere daqui a pouquinho, vamos aguardar aí. Lembrando que essas imagens são exclusivas da TV Brasil, todos os detalhes desse 7 de setembro você acompanha aqui com a gente. Não deixe de participar, mande a sua mensagem, hashtag TV Brasil no 7. A gente está recebendo muita mensagem, muita participação. Continue participando com a gente. O presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, está aqui com a gente, nos ajudando nessa transmissão, trazendo muita história para a gente, muitas curiosidades. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, uma alegria e uma honra. A gente, mesmo antes da independência, presidente, teve vários movimentos que quase resultaram na independência, né? Exatamente, Paulo. A gente teve o mais conhecido de todos, né, a Inconfidência Mineira, em 1789, que foi um movimento justamente de reação contra uma certa maneira de cobrar os impostos ali, e ela acabou não dando certo, né? Então ela foi deflagrada aí, mas ao mesmo tempo foi um grande movimento que antecipa a independência, porque os mineiros, se nós lermos os documentos da época, tinham ali epopeias, poemas, e ao mesmo tempo, nas respostas deles às investigações, eles estavam tentando uma independência. Muita influência também da Europa, talvez dos Estados Unidos, nesse tipo de movimento, né? A Inconfidência Mineira é um exemplo desse, acabou fracassando, como o senhor disse, mas depois, mais perto ali da nossa independência, né, 1822, teve outros movimentos. Sim, sim. A Inconfidência Mineira teve uma grande influência da
Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos da América, que ocorreu em 1776, tendo sua Constituição pronta em 1787. Então, em 89, os inconfidentes, na verdade, se espelhavam nos Estados Unidos. A Revolução Francesa estava acontecendo ao mesmo tempo, então não era nenhum um fator inspirador ainda. Claro, a literatura francesa, o iluminismo, os filósofos, né, eles eram importantes, eles eram lidos, mas, ao mesmo tempo, os fatos da Revolução Americana que os inspiraram. A gente vê aí, portanto, o presidente já dentro do Rolls Royce e aí segue já dentro do carro, o carro já dá ali os primeiros passos, né? Se direcionando a caminho do local do hasteamento da bandeira, ele escoltado ali, né, Paulo, pela Cavalaria dos Dragões. E olha, enquanto a gente vê essas imagens exclusivas, eu vou ler mais participação aí do público. Marta Cavalcante, parabéns à TV Brasil pelo ótimo trabalho de informação. Luciane Ferreira, maravilhosa cobertura da cerimônia em comemoração à nossa independência. Anne Santos, parabéns TV Brasil pelo excelente trabalho, o Brasil merece. É isso aí, hashtag TV Brasil no 7. A gente continua acompanhando, né, Paulo? O presidente Jair Bolsonaro já saiu ali, exatamente da frente, né, do Palácio da Alvorada, fez a primeira curva aqui, ele vai subir essa pista já em direção ali às bandeiras e também onde o público que assiste à cerimônia presencialmente